do Discovery. O primeiro relato de um OVNI data do ano 12.000 a.C. Desde então, pessoas em todo o mundo alegam ter visto discos voadores, abduções assustadoras e seres extraterrestres. Para muitos, estes contatos imediatos não passam de mentiras. No entanto, um livro misterioso veio à tona nos anos 80, o projeto Planeta Azul. Ele revela uma suposta conspiração do governo envolvendo visitas interplanetárias e um plano para colaborar com raças extraterrestres. Existem projetos em que humanos e extraterrestres trabalham lado a lado. Alguns acreditam que suas páginas contêm um guia de sobrevivência para a invasão extraterrestre. É a Bíblia da conspiração alienígena. Isso é assustador. Conheça os arquivos confidenciais sobre alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. O projeto Planeta Azul detalha 160 raças alienígenas, tecnologia extraterrestre, experimentos e instalações subterrâneas. Tudo indicando uma enorme conspiração governamental. Se o projeto Planeta Azul for real, ele muda o nosso entendimento do universo. Nós saímos do centro. E se o projeto Planeta Azul for real? Se houver uma conspiração secreta do governo, quando ela começou? 16 de julho de 1945, 56 quilômetros a sudeste de Socorro, no Novo México. Pouco antes das 5h30 da manhã, uma grande explosão abala o sudoeste norte-americano. Com mais de 3 quilômetros de diâmetro, ela devasta uma área de 13 quilômetros quadrados. O teste nuclear Trinity marca o início da era atômica. Projetos como Trinity e até os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki não só causaram impacto no nosso mundo, como também chamaram a atenção de qualquer um que nos observasse à distância. Foram explosões gigantescas, claramente visíveis do espaço. Se houvesse alguém próximo ao nosso planeta, eles teriam notado. Nos anos 40, quando começamos os testes nucleares, passaram a surgir os OVNIs muito interessados nas descargas de energia que ocorriam aqui. 8 de julho de 1947. Quase exatamente 2 anos após o experimento Trinity e a apenas 240 quilômetros do local do teste, um dos maiores e mais conhecidos avistamentos de OVNIs está prestes a ocorrer. Por que os extraterrestres foram a Roswell? Pense no que a base da Força Aérea de Roswell representava. Bombardeiros B-29 tinham lançado bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Era a base principal, a primeira base de armas nucleares. O calor liberado pela detonação teria fornecido a nações extraterrestres um sinal de atividade humana avançada na Terra. Os extraterrestres não estavam procurando por nós, nós é que os chamamos aqui, detonando as armas nucleares. Então, o que quer que aconteça, a culpa será nossa. A ligação entre o nosso uso de armas atômicas e o primeiro contato não seria feita até o surgimento do misterioso livro Projeto Planeta Azul, mais de 30 anos depois. O livro revela a verdade por trás de experimentos secretos, abduções e a construção de cidades extraterrestres subterrâneas, tudo isso sem o conhecimento do público. O Projeto Planeta Azul é uma compilação das anotações de alguém que teve acesso ao funcionamento da parceria entre o governo e extraterrestres. É o livro mais importante, a Bíblia da conspiração alienígena. Alguns estudiosos afirmam que ele foi escrito pelo cientista Jefferson Souza. Souza estaria envolvido em projetos ultrasecretos. Acredita-se que sua autorização governamental lhe dava acesso a todos os segredos militares. Ele incluiu tudo nesse documento, detalhando as mais de 160 espécies de extraterrestres que visitavam a Terra, explicando por que mutilavam o gado, explicando por que abduziam humanos. Mas o próprio Souza nunca foi encontrado. Ninguém foi capaz de falar com ele, encontrá-lo ou sequer provar que Jefferson Souza existia.
Nunca veio à tona nenhuma evidência de que ele trabalhava para o governo ou para o exército. Existem histórias de pessoas que decidiram se tornar delatores e abandonaram projetos confidenciais e disseram, sim, eu trabalhava com OVNIs, e aí elas desapareceram. Você não pode abrir a boca, porque se você abrir, vai morrer. E esse é o contexto no qual o autor do projeto Planeta Azul teve que trabalhar. Ele é um cientista rebelde que fazia parte desse comitê. É impossível negar que as histórias passam uma mensagem assustadora e que, se verdadeiras, mudarão o destino da humanidade para sempre. Mas, investigando o documento a fundo, descobrimos um plano ainda mais sinistro. A seguir, o projeto Planeta Azul expõe uma suposta conspiração do governo de proporções colossais. Uma base subterrânea onde o impensável acontece. E o governo secreto que fará qualquer coisa para silenciar aqueles que sabem a verdade. Nós finalmente temos uma resposta para a questão extraterrestre. Estamos sozinhos ou alienígenas caminham entre nós? 30 anos após o incidente de Roswell, um livro misterioso vem à tona, revelando segredos que abalam profundamente os seus leitores. Um OVNI caiu em Roswell em 1947. Nós resgatamos tecnologia, resgatamos corpos e resgatamos um ser vivo, uma entidade extraterrestre viva. O que fizemos com isso? Diante da questão extraterrestre do fim da Segunda Guerra Mundial, o presidente Truman assina o Ato de Segurança Nacional, escondendo a verdade do público. O embargo continua válido até hoje. Arquivo confidencial. O governo secreto. Segundo a administração Obama, o governo não possui evidência da existência de vida fora do nosso planeta ou de que um ser extraterrestre tenha entrado em contato com qualquer membro da raça humana. Nada sugere que evidências estejam sendo escondidas do público. Com o embargo da verdade sobre a existência de extraterrestres, sobre o nosso conhecimento deles, sobre a nossa colaboração com eles, sobre a engenharia reversa da tecnologia deles, nada disso é discutido. Só é negado, negado e negado. De acordo com o projeto Planeta Azul, o governo americano planejou a maior conspiração de acobertamento da história, na tentativa de descobrir como aproveitar a tecnologia e o armamento destes seres estranhos. Mas ele não podia fazer isso sozinho. O projeto Planeta Azul explica que há uma série de sociedades secretas investigando essa questão extraterrestre e possivelmente coordenando toda a interação dos alienígenas com os terráqueos. Pela primeira vez na história, o projeto Planeta Azul dá nome a estas agências secretas. Projeto Red Light, uma subdivisão militar criada para testar e pilotar OVNIs recuperados. O Blue Team, grupo que lida com a recuperação de formas de vida alienígenas abatidas ou acidentadas. E o Projeto Delta, uma força-tarefa de segurança mais conhecida como os Homens de Preto. Mas nenhuma das agências é mais famosa do que o grupo por trás de todas elas, o Magic Group, também conhecido como MJ-12. Eu acho que o mais próximo de uma sociedade secreta que mantém essa conspiração alienígena em segredo seria a Organização Majestic 12. O MJ-12 surgiu como um braço da Organização Nacional de Segurança com o objetivo de cuidar da nossa interação com seres extraterrestres ou seres interdimensionais que estavam fazendo contato com a gente. A estratégia deles foi criar uma comissão de pessoas para lidar com essas coisas e tomar todas as decisões. Toda a interação entre humanos e extraterrestres nas mãos de 12 pessoas, se for verdade, é assustador. De acordo com o autor do Projeto Planeta Azul, o MJ-12 é composto por cientistas, comandantes militares e oficiais do governo, incluindo autoridades como o ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Forrestal. Se a autenticidade do documento for confirmada, este grupo foi capaz de esconder a conspiração do público e elaborar um plano secreto que continua em ação até hoje. Teóricos acusam o grupo de diversos esforços para ocultar a verdade. Do acobertamento do incidente de Roswell a inúmeros assassinatos, desaparecimentos e mortes supostamente acidentais daqueles considerados ameaças à segurança nacional, incluindo seus próprios membros. Especialistas em OVNIs apontam para o ex-secretário da Defesa, James Forrestal. Há relatos de que o próprio presidente Truman pediu a renúncia de Forrestal quando ele se opôs abertamente a manter a questão alienígena em segredo. Na manhã de 22 de maio de 1949, James Forrestal foi encontrado morto, após saltar misteriosamente do 16º andar deste hospital.
O relatório oficial afirma apenas que ele morreu devido à queda. Até hoje, o governo nega categoricamente a existência do MJ-12. Mas, recentemente, surgiram 2 documentos alegando que a organização e seus objetivos secretos são reais. Alguém encontrou a evidência de que esses grupos secretos existem, continuam operando e fazendo exatamente o que eles foram criados para fazer: manter os OVNIs em segredo enquanto investigam sua tecnologia. Eu não preciso acreditar. A evidência existe. Qualquer tribunal reconheceria essa evidência. Mas a informação mais perturbadora revelada pelo documento indica uma possibilidade inimaginável. Nos anos 40, surgiram relatos de que a nossa Força Aérea coordenou aterrissagens de naves extraterrestres. E foram firmados tratados com várias raças alienígenas, nos quais elas concordaram em nos dar acesso à tecnologia. E eu acredito que nós tivemos algum tipo de interação com estas espécies, porque na época daqueles experimentos, a nossa indústria avançou incrivelmente a partir de 1945 ou 47. Muita gente diz que foi por causa da guerra, mas estamos falando de tecnologias que não existiam antes. Como isso aconteceu? Com a ajuda dos extraterrestres, nós tivemos acesso à tecnologia, mas o que demos em troca? A seguir, vamos descobrir o que o governo teria trocado pelos segredos da tecnologia extraterrestre avançada. Qual foi esse acordo? A quem essa base realmente pertence? E, finalmente, quem ou o que está por trás de tudo isso. Olhos grandes e saltados, sem cabelo, são eles que nos abduzem durante a noite. Não adianta dar o sangue. Os extraterrestres estão entre nós. Se estão, de onde eles vêm e o que eles querem? Mais de 2 décadas atrás, um documento assustador começou a circular entre os ufólogos, descrevendo a presença de extraterrestres ocultos no nosso planeta. O livro é conhecido como Projeto Planeta Azul. O documento descreve mais de 150 espécies de extraterrestres que já visitaram ou estão visitando o nosso planeta. Ainda mais perturbadora é a forma detalhada como o documento descreve as raças alienígenas. Quase como se o autor fosse uma testemunha ocular. O Projeto Planeta Azul diz que mais de 150 espécies extraterrestres visitaram a Terra. Ele fala dos cinzentos, dos nórdicos e até dos reptilianos. Aqui na Terra, nós temos espécies diferentes e raças diferentes de seres humanos. E muitas pessoas que foram abduzidas descrevem variações do que nós chamamos de os cinzentos. São seres pequenos, com membros finos, 1 metro, 1,20 m de altura, cabeça grande e inchada, olhos pretos, amendoados. Mas o interessante é que todos são parecidos. O que acontece depois depende de quem está contando a história. Pode ser desde um experimento violento até uma volta ao redor do planeta na espaçonave. Esses são os tipos de relato mais comuns. Entre as espécies maléficas descritas no livro estão os rigelianos subaquáticos e os reptilianos. O livro Projeto Planeta Azul os qualifica como criaturas perigosas que, em alguns casos, exigem sangue e fluidos humanos para sobreviver. De acordo com o Projeto Planeta Azul, nem todas as espécies alienígenas desejam a aniquilação humana. Há os nórdicos, uma raça de humanoides altos, supostamente pacíficos e interessados na salvação humana. No entanto, a variedade de espécies descrita pelo livro levanta a questão de como tantos extraterrestres podem existir na Terra e em seus arredores sem o nosso conhecimento. O Projeto Planeta Azul diz não apenas como estas criaturas estranhas se escondem, mas onde. Arquivo confidencial. A base Dutch. Nos arredores de Dutch, no Novo México, existem relatos de uma grande instalação subterrânea. Uma base secreta, com vários andares, tudo bem escondido. Se os teóricos estiverem certos, no subsolo da reserva indígena Apache Icaria, há uma cidade oculta onde os extraterrestres operam longe dos olhos do público, mas lado a lado com o governo americano. Eu fui até lá. Eu conversei com membros da nação Apache Icaria. Todos eles tinham histórias muito estranhas para contar. Luzes inexplicáveis e OVNIs no céu. Pessoas que viram criaturas estranhas correndo pela floresta à noite. É bem óbvio que alguma coisa está acontecendo lá.
Com 7 andares e mais de 18 mil seres extraterrestres, a base abrigaria experimentos que vão de testes com armas avançadas à criação de híbridos de humanos e lagartos. Quanto mais profundo o andar, maiores são os segredos. Em alguns destes andares, a pesquisa é mais voltada para as necessidades dos extraterrestres do que para as necessidades humanas. E nós ouvimos falar de projetos que estariam sendo feitos que são extremamente perturbadores. Por exemplo, um tonel de partes humanas no qual os extraterrestres mergulham para absorver nutrientes pela pele. Andares onde ocorre fertilização in vitro ou versões de extraterrestres cultivadas em proveta. E todas essas coisas poderiam estar ocorrendo em uma base, aqui na Terra. De acordo com o projeto Planeta Azul, este pacto entre as Forças Armadas e as raças alienígenas prevê experimentos de controle da mente humana, abrigo para os alienígenas, testes genéticos e o armazenamento de humanoides. No fim, tudo depende do pacto que foi firmado entre as Forças Armadas Americanas e a raça de extraterrestres. Qual foi o acordo? A quem a base pertence? Nós tivemos escolha no pacto ou fomos obrigados a aceitá-lo? Não existe uma história oficial de como isso aconteceu. A única parte conhecida da conspiração foi que, de fato, aconteceu. Nós permitimos que eles abduzissem uma certa porcentagem da nossa população. Para pesquisa médica, para experimentos que os interessavam. O que aconteceu foi que eles quebraram o pacto e começaram a abduzir muito mais gente do que o acordo previa. Relatos de experimentos citam dor, tortura e medo constante. Estamos falando de humanos abduzidos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, pode ser qualquer pessoa, incluindo a minha família, sua família. Ninguém está salvo. Mas qual é o propósito destes experimentos? O livro Projeto Planeta Azul fornece uma resposta perturbadora. Segundo o autor do projeto Planeta Azul, existem vários motivos para as abduções, mas o mais importante parece ser a reprodução. Os extraterrestres nos abduzem e realizam diversos experimentos, incluindo o cruzamento com humanos. Por que eles fariam isso? Por que fundir um humano com um extraterrestre? E a única resposta que me vem à mente e que o livro deixa bem evidente é que eles querem manter sua espécie viva, eles querem se reproduzir. Mas a grande preocupação pode ser: o que eles farão com a raça humana depois que conseguirem o que querem de nós? De um ponto de vista estritamente lógico, esta consciência interestelar vai chegar à conclusão: qual é a verdadeira infestação do planeta Terra? Quem eles devem eliminar? Os seres humanos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, uma revolução enorme está por vir. E o governo precisa divulgar tudo o que sabe. Projeto Planeta Azul, um guia para a invasão extraterrestre. Ele pode ser a diferença entre a vida e a morte, mas apenas se você acreditar.